e vamos seguir ali o to be continuous, que nós chamamos aí do ing, né? Nós vamos acrescentar o ing no verbo, para que ele tenha um sentido no português de indo, endo e ando. No exemplo, se eu for utilizar o verbo comer no inglês, que é o eat, eu falaria eating. Então, a pronúncia do ing não é ing, tá? É in. Então, o G ele é mudo. Então, eating seria comendo, tá? Só que nós temos 3 formas de colocar o ing no verbo. E é por isso que nós vamos começar aqui, tá? Nosso material, to be continuous, ing. Começaremos pela primeira forma, que é para verbos terminados em CVC, que seria consoante, vogal e consoante. Dobramos a última consoante do verbo e acrescentamos o ing. Vamos repetir ali os 3 exemplos que nós temos. Repeat. Cut. Cutting. Swim. Swimming. Run. Running. Ok, perceberam que o cut ali, o primeiro verbo, termina em consoante, vogal e consoante. Ele já é formado por 3 letras. Não é obrigatoriedade ter 3 letras. Pode perceber que o swim, por exemplo, tem 4 letras. O que manda é o final, as 3 últimas letras. Então, terminando em consoante, vogal e consoante, eu dobrei o T ali na forma escrita e coloquei o ing e a pronúncia ficou cutting. O americano costuma trocar o som do T pelo R, fica cutting, também é utilizado, e aí você se adapta da melhor forma possível. Swim significa nadar, nosso segundo exemplo. Swimming, nadando, dobrou também a letra M, final. Run, correr, running, correndo. Tá? Então é muito simples, prestou atenção nessa ideia e aí você vai se adaptando com cada verbo. Por exemplo, o cut, o swim e o running, você vai ver que toda vez que você quiser utilizar ele no gerúndio, que é o ing, ele vai ser usado aí dobrando de forma escrita, dobrando a última consoante. Segunda forma de colocar o ing, verbos terminados em e. O que vai acontecer? Nós trocamos o e pelo ing, ou seja, tiramos o e do verbo e acrescentamos o ing. Repetem comigo os exemplos aqui, por favor. Repeat. Take. Taking. Live. Living. Legal. Take, taking. Vamos ver um exemplo para contextualizar, fica mais fácil. Ó. She isn't taking a shower. She isn't taking a shower. Que significa ela não está tomando um banho. E aí eu vejo o verbo to be, como nós vimos na aula anterior, she isn't, ela não é ou ela não está. E o taking a shower seria tomando um banho. Não é tão difícil agora, a partir do conhecimento que você tem, entender essa frase. Take, então, significa tomar, pegar, buscar. Nesse caso, taking a shower, tomando um banho. Live é o verbo morar ou viver. Living, morando ou vivendo. Vamos para o exemplo para contextualizar. Repeat. We are living in Canada. We are living in Canada. Nós estamos vivendo ou morando no Canadá. Então, é essa a ideia. Ó. We are, verbo to be. Nós estamos. E aí, obrigatoriamente, se eu estou dizendo algo que está acontecendo no momento, uma ação que está acontecendo, eu vou utilizar o to be continuous, acrescentando o ing no verbo. Como terminou em e, retira-se o e na escrita e acrescenta-se o ing. E a última forma de utilizar o ing, que é o gerúndio, né? O indo, endo e ando, é nos verbos, nos demais verbos. Não terminou nem consoante, vogal e consoante, e nem em e, o que você faz? Só acrescenta o ing. Então, a maioria dos verbos vão ter essa forma. Vamos já para exemplos direto, contextualizando. Ó. Repeat, please. I am working. He is watching. My niece was reading. Is he eating? Legal, nossa primeira coluna. I am working. Dá uma olhada nessa frase se você já não consegue entendê-la.
I am, eu sou ou eu estou. Vai depender do verbo próximo. No caso é o work, que é trabalhar, e você vê em vermelho ali o ing acrescentado. Como não termina nem consoante, vogal e consoante e nem e, só foi acrescentado o ing. Então eu entendo que aquela frase é eu estou trabalhando, I am working. Né? Se eu quisesse acrescentar mais um complemento, I am working now. Eu estou trabalhando agora. E assim por diante. Né? I am working this morning. Eu estou trabalhando esta manhã também seria correto. Ok? He is watching. O próximo contexto ali seria ele está assistindo, porque o watch é o verbo assistir. Tá? Então, ele é assistindo? Não daria. Seria ele está assistindo. Muito tranquilo para entender, não é difícil. E isso é um verbo to be que muita gente estudou por vários tempos aí, né? Muito tempo, às vezes, né? Na escola regular, e ainda não se tinha isso gravado e entendido de uma forma natural. Próximo exemplo, my niece. Niece é sobrinha em português. Então, my niece, minha sobrinha, was. Aí eu explico para você que o was é o passado do is, do verbo to be. E também no passado do am. Se eu fosse dizer I am, eu estou. Se eu dissesse I was, eu estava ou eu era. Então ali minha sobrinha estava, read é o verbo ler, reading, lendo. Minha sobrinha estava lendo. Então sempre vai ser uma ação, né, no momento ali, ou estava acontecendo algo, ou está acontecendo algo. Na pergunta, o verbo to be sempre inverte. Olha lá, como a gente viu na nossa aula anterior. Is he eating? Significa, ele está comendo? É a pergunta. Eu poderia responder, yes, he is eating. Sim, ele está comendo. Ou na negativa, no, he isn't eating. Ou he is not eating. Né? Então, olha que facilidade. Esses verbos, então, não terminados nem em consoante, vogal e consoante, nem em e, eu acrescento só o ing.